Bom dia, queridos. Glória a Deus. Deixa eu já começar, gente, no texto de Atos, capítulo 13. Hoje eu vou ser mais direto, tem conteúdo, e a esposa disse assim, olha, o teu esboço está grande. Então, recua na introdução, faz rapidinho, tá? Pra você não demorar demais. As pessoas ficam querendo almoçar, querendo ir embora. Ok? É o teu caso aí? Não, né? Que bom. Que bom. Então, gente, eu não vou seguir o conselho dela, não. Vou desatar, falar aqui uma hora e tanto. Vamos lá? Vamos ler esse texto que está aqui em Atos dos Apóstolos. Diz assim, gente, deixa eu ler aqui. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Paizinho, que a tua palavra chegue a essa terra boa, que é o coração dos seus discípulos aqui, Deus, que estão aqui presencialmente, os que estão em casa. Que seja algo, ó Deus, do teu coração para a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Gente, essa para mim é uma das histórias assim, mais fascinantes da Bíblia. Claro que tem tantas outras, né? A gente vai lá no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, mas esse é um episódio marcante, até porque fala do apóstolo Paulo e de como Deus vem preparando o apóstolo para mudar de ciclos. Eu tenho falado esses dias, eu e Márcia, temos pensado muito em mudança de ciclos. Gente, por favor, o que eu vou dizer a vocês não é uma experiência pessoal, não absorva isso como uma doutrina para você. Mas para nós, há algo que tem acontecido ao longo de alguns anos já, é que ciclos de 7 anos para nós são bem significativos. Claro que a Bíblia fala disso, né? Eu preguei aqui algum tempo atrás sobre o período sabático, falei do Shemitah, né? Ou seja, 7 dias de trabalho, 1 de descanso, 6 anos de trabalho, 1 de descanso. E também falei do ano do jubileu, né? Uma sequência de 7 anos, né? Ciclos de 7 anos, então desembocando no 50º ano, que é um ano especial de restituição, a gente está falando do ano do jubileu. Mas não pegue isso doutrinariamente, apenas como uma experiência que pode ser a sua também. A Márcia fez um cálculo, né, das nossas experiências com Deus, que a partir de 7 anos, alguns ciclos vão mudando. Deus vai fazendo algumas coisas diferentes na vida da gente. E quando nós não percebemos isso, parece que as coisas vão truncando. Sabe, conhece essa expressão? Elas vão meio que não fluindo do jeito que elas deveriam fluir, por causa da não percepção de um ciclo que está mudando. Eu quero falar hoje, talvez ajudar você a pensar, se é o teu caso de alguns ciclos da sua história estarem mudando. Eu vou começar essa história aqui de frente para trás, depois vocês vão entender do que é que eu estou dizendo aqui. Esse é o lugar que todo o cristão gostaria de estar. A gente está falando de Antioquia, que era um lugar fértil. Pensa num lugar onde o Espírito Santo foi derramado de maneira abundante, onde você tem os melhores mestres estão lá. Os melhores pastores, entenda melhor no sentido de pessoas que estão mais disponíveis a Deus, mais sensíveis a Deus. Não estou falando de qualidade necessariamente, mas a qualidade como fruto de uma relação com o Espírito Santo. Está entendido, gente? Esse era o lugar. Irmãos se confraternizando, amor fraternal, pessoas em comunhão, ensino profundo, evangelização acontecendo, discipulado acontecendo, pessoas se assemelhando a Cristo, tornando-se cada vez mais próximo à vontade de Deus para a vida deles. Esse era o lugar perfeito. Você imagina alguém como Paulo, que vive uma história diferente da maioria das pessoas do seu tempo, e se a gente for pensar, também bem diferente do que a gente tem visto, tantas experiências de conversões. Paulo vai viver em toda a sua história
mudanças significativas na vida dele. Você pensa que esse lugar, time ministerial, ou como temos usado uma expressão por esse tempo, família ministerial, e não tem crise com isso, mas eu acho que família fala mais mesmo, né? Porque equipe, quando não presta, a gente, né? Quando está meio truncado, a gente joga um pouquinho de lado. Família não, família a gente vai até um final. Então, Paulo está nessa família, nesse time, quando Deus pega e vai pinçar 2 homens para uma tarefa que ele pensou que já tinha estabilizado. Não haverão mais desafios daqui para frente. Sabe quando você já trilha uma jornada assim com Deus na sua vida, de conquistas, de realizações, e de repente você diz assim, não, agora é hora de eu usufruir desse negócio. Agora eu não tenho mais pique, eu não tenho mais condições emocionais. De repente, aí o texto que a gente leu aqui. De repente Deus, vai lá, eles estão jejuando e orando, de repente Deus os desafia, os tira desse lugar. Agora vamos pensar, agora vamos voltar um pouquinho, a gente foi lá na frente, agora deixa eu voltar para aquilo que Paulo aprendeu a viver em toda a sua jornada de vida. Deixa eu dizer uma coisa logo de início para que você guarde no seu coração. Você está disposto a avançar? Quantos querem avançar em 2025, gente? Eu acho que é oportuno dizer isso, porque a gente está no primeiro culto, no domingo do ano, e talvez para você é a primeira oportunidade que você está tendo esse ano de se reunir em família para cultuarmos juntos. Se nós queremos avançar, seja em que área for, seja na sua relação com Deus, ou seja nas suas demandas pessoais, você precisa estar disposto a viver mudanças. Ninguém que deseja conquistar, no mundo espiritual, sobretudo, você vai entender o que é que eu estou dizendo e aqui e narrando para vocês. Qualquer pessoa que deseja viver algo abundante de Deus, algo significativo, precisa ter um coração ensinável, aberto, para viver tempos de mudanças. Paulo aprendeu isso muito cedinho. Deixa eu aqui contar um pouquinho, talvez lembrar a maioria de vocês quem foi Paulo. Paulo foi um judaizante ferrenho. Significa que ele servia na sua religião com muito ardor, com muito fervor. Quase sempre eu vejo comentários de pessoas olhando para Paulo e dizendo que Paulo era alguém ruim. Gente, não olhe por esse aspecto. Paulo era alguém extremamente zeloso por aquilo que ele acreditava. Ele cria que a sua pregação estava agradando a Deus, ele recebeu isso. Então ele vivia radicalmente a sua fé, até que algo acontece na vida do apóstolo. Deus decide tirar do meio do campo dessa família ministerial. Eu coloquei algumas outras fases aqui, né? Existem mudanças que acontecem na nossa vida que não entendemos os porquês. E aí eu estou falando de novo do desafio de Deus pensar esse homem para um novo local, para novos momentos na vida dele. Agora, observe que ele vai viver alguns ciclos. E aqui que eu estou me referindo. O primeiro ciclo da vida de Paulo foi quando ele, a caminho de Damasco, ele estava indo a mais uma de suas missões evangelizadoras, ok, gente? Ele estava indo propagar a mensagem que ele havia recebido, que estava forte no coração dele, até que ele teve um encontro. Primeira mudança da vida dele. Deixa eu dizer, a primeira mudança da nossa vida acontece quando recebemos Cristo na nossa vida. Talvez eu esteja repetindo para você que tem 10, 20 anos, isso é muito fácil de compreender para você. Mas para algumas pessoas, poxa, será que de fato eu preciso me converter? Será que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida? Paulo começou a experimentar isso. Primeiro nível de mudança. E está lá o texto, né, em Atos dos Apóstolos, e a vida do apóstolo Paulo vai ser descrita lá, está lá no capítulo 9, isso que eu estou dizendo aqui a vocês. Ele tem um encontro muito especial. E diz lá que ele cai, fica cego, é levado para um lugar direcionado por Deus, e essa cegueira
ela tem significados muitos. Se a gente pensar que não é uma cegueira apenas física, existem momentos na nossa vida que nós precisamos ficar cegos para algumas coisas para poder enxergar diferente do que temos enxergado até então. Existem coisas que precisam acontecer, e eu estou me referindo ao mundo espiritual, existem coisas que têm que acontecer dentro da gente primeiro. Não adianta você visualizar, não adianta você ver coisas acontecendo externamente. Elas podem até ser importantes, ativadores para a tua vida, mas quando acontece dentro de você, parece que tua vida é mexida interiormente. Paulo precisava entender o que significaria servir Jesus a partir da sua experiência de conversão. Então, deixa eu dizer a você, todos nós que queremos mudanças, olhando para a vida do apóstolo Paulo, talvez um dos maiores evangelistas que a gente conhece, o maior escritor, né, do Novo Testamento, a pessoa que mais edificou igrejas, pastoreou pastores, cuidou de pessoas que a gente conhece. Ele começa a sua jornada de vida sendo marcado por um tempo de conversão. Então deixa eu dizer a você, se você quer viver um tempo novo de Deus, primeiro passo, número 1, viver um tempo de entregar totalmente, irrestritamente sua vida a Jesus, ao controle de Jesus. Isso significa viver a partir daquilo que Ele vai dizer para você agora. Significa ficar cego para algumas convicções que você tinha antes e não abrir mão delas. E para algumas pessoas isso é tão desafiador. É desafiador porque você diz assim, eu não vou abrir mão disso, eu nasci desse jeito, foi assim que eu fui educado, foi assim que eu aprendi. Ah, queridos, talvez uma das maiores indignidades nossas é não nos abrirmos para novos conhecimentos. Eu tenho dito por algumas vezes que pessoas que dizem o seguinte, não, eu sou a mesma pessoa há décadas da minha vida. Aí eu sempre brinco dizendo, meus pêsames, porque se eu não aprendi com minhas vivências, com minhas experiências, estando em lugares que promovem mudanças na minha vida, cada vez que você sai da sua casa, cada vez que você vem a esse lugar, cada vez que você recebe uma palavra, Deus está adicionando algo novo na sua vida. Amém, gente? Então, o primeiro nível é esse. Segundo nível, ele precisou de readaptar suas relações, seus relacionamentos. Você imagina só, gente, alguém judaizante ferrenho, perseguidor do evangelho, dos cristãos na época, veja, dos seguidores de Jesus, né, daquele homem chamado Jesus, eles agora estavam vendo esse homem chegando-se a eles, agora não mais se dizendo um inimigo da fé, agora dizendo que ele havia tido uma experiência. Qual é a primeira suspeita que nos vem? Esse cara está se infiltrando no meio de nós, sim ou não? Esse cara está querendo saber quem de fato são os seguidores desse judeu chamado Jesus. Então ele teve que readaptar seus relacionamentos. E deixa eu dizer uma coisa importante, que me falou demais ao coração. Se você quer viver um tempo novo em 2025, você tem que readaptar seus relacionamentos. Eita, o amém não ficou tão forte, né? Eu não estou dizendo para você abandonar, eu não estou dizendo para você virar as costas, eu estou dizendo para você agora entender que o Espírito Santo está fazendo na sua vida novas conexões. Sabe? Existem pessoas que amam você profundamente. Eu não tenho dúvida de que nossos pais nos amam profundamente, sim ou não? Eu tenho meu pai ainda vivo, graças a Deus faz 89 anos agora, esse ano. Minha mãe tem 80 anos, está lá. Velhinha ainda dirige, gente. Pensa no negócio desse. O cara ainda dirige, né? Me ama profundamente. Agora, gente, existem áreas da minha vida que
pelo fato deles não terem tido uma experiência marcante com Cristo, eles não vão saber, apesar de me amarem profundamente, eles não vão saber me aconselhar. Você está entendendo o que eu estou dizendo aí, gente? Com a melhor das intenções, amando-me profundamente, querendo o meu bem, talvez mais do que qualquer outra pessoa, mas os olhos espirituais para determinadas áreas não foram abertos. Isso é desafiador para a gente pensar que eu preciso me relacionar agora com pessoas que vão me ajudar a enxergar na perspectiva que Deus enxerga. Sabe, essas novas conexões vão projetar a minha vida para um tempo novo. Ei, por favor, não radicalize isso. Só se inspire para você perceber quais são os ambientes que, mesmo que temporariamente, você tenha que criar algumas restrições. Você está pegando isso? É claro e evidente que o convite, a provocação do Evangelho é você ser luz em todos os lugares. Mas enquanto não estiver consolidado no teu coração verdades profundas, é preferível que você comece a selecionar temporariamente os ambientes que são influenciadores na sua vida. Pessoas que têm tudo para crescer, pessoas que têm talentos, mas que voltam a ambientes de incredulidade. Lembro-me de alguns textos bíblicos que, quando Jesus cura, uma das orientações que ele dá é: não volte à cidade, não conte a ninguém. Ei, gente, pensa comigo. O conselho evangelizador, discipulador, não seria o seguinte: conta para todo mundo, deixa todo mundo saber o que eu fiz. Por que é que Jesus, claro que tem outras possibilidades, mas o que me vem ao coração para ministrar a vocês é o seguinte: por que é que Jesus pede para essa gente não voltar à aldeia? Porque verdades ainda não estão consolidadas. Quantos estão pegando? Porque se elas estivessem consolidadas, eles de fato não sofreriam influência, a ponto de levá-los a não consolidarem verdades importantes. Essa maturidade espiritual é que Deus quer levantar na vida dos seus discípulos, gente. Nós estamos aqui, esse ano de 2025, declarando que nós seremos, amados, discípulos de Jesus. Vamos nos assemelhar a Cristo. É ser discípulo para fazer discípulo. Amém, gente? Então a gente tem que perceber que ciclo nós estamos. E se eu vou ser levado, conduzido no momento em que eu estou vivendo, a ressignificar, readaptar minhas relações. Paulo precisou fazer isso. E precisou entender que o olhar das pessoas que o viam como perseguidor, agora vão duvidar, evidentemente. Você já viu uma negociação, gente? Quando você vai negociar com alguém que você não conhece. Absolutamente você não conhece. Aí você começa a fazer algumas perguntas, você começa a duvidar de algumas questões, aí o vendedor, o negociador diz assim: você não está confiando em mim? Como se ele estivesse ofendendo você. Claro que eu não estou confiando em você, ué. Você não vai dizer isso, né? Mas no fundo você não está confiando. Sim ou não? E nem desconfiando. Espero que também você não seja desconfiado demais, né? Por quê? Porque uma relação não foi estabelecida. A confiança vem depois de uma relação estabelecida. Você entende que muitas vezes, por causa da história que a gente carrega e agora da experiência de conversão que tivemos, vamos ter que readaptar nossas relações, e isso vai trazer inquietações, isso vai trazer dúvidas em relação a quem somos agora, na perspectiva das outras pessoas que falarem da gente. O que é que eu estou construindo aqui? Quantas vezes a gente olha para alguém que ainda tem questões a serem ajustadas, e talvez você já tenha ouvido alguma coisa assim: isso não é crente não,
Isso é fogo de palha. Quem já ouviu isso, gente? Por favor. Quem já ouviu? Só eu, gente. Ok, melhorou. Agora abaixa a mão. Quem já falou isso? Aí é pecado, irmão. É pecado sério. Né? Isso aí, rapaz, isso aí é crente não. Isso aí é fogo de palha. Gente, deixa eu dizer. Você pode olhar para Pedro e dizer que a relação que ele tinha com Jesus era uma relação de fogo de palha? Todos entendem essa expressão, né, gente? Uma relação que pega fogo, que está lá e daqui a pouco some muito rapidamente, né? A expressão tem a ver com isso, né? Que a palha ela é consumida muito rapidamente. Então tem a ver com isso, só para que a gente fala de algumas coisas, né? Um mineirês aí, né? Umas frases interioranas, só para você entender. Eu não posso dizer que Judas não experimentou uma relação com Deus, com Jesus, com o Mestre Jesus. No entanto, um trai, o outro nega. Você entende que eu não posso estabelecer regras para absolutamente ninguém? Aí talvez você diga, pastor, que você não conhece meu vizinho. Tá, deixa o teu vizinho de lado. Eu estou dizendo a você que mudanças serão necessárias para você avançar na sua vida. Você vai entender, quando falamos em avanço, não estamos trazendo uma mensagem exclusiva de triunfalismo. Eu não estou abstraindo da sua história, da sua vida, lutas e dificuldades. Eu estou dizendo que em Deus, até nas lutas e nas dificuldades, eu aprendo. O problema é quando eu estou passando de uma forma miserável pela luta, de uma forma sem entender absolutamente nada, de forma pedagógica, didática. Então, o apóstolo viveu o primeiro nível de conversão. Primeiro nível de mudança, que foi a conversão. Segundo nível, ele precisou experimentar, readaptar suas relações. E aí você terá que ter coragem para posicionar-se, ter paciência, deixar a coisa fluir, fazer concessões por um período de tempo, dizer não em outras situações, sabe? Me lembrei agora de uma situação, não tinha nem esboçado, mas me lembrei de alguém recém-convertido e que vivia uma vida muito na noite, né? E ele, de umas semanas para outra, ele decidiu evangelizar no ambiente que ele frequentava há muito pouco tempo atrás. Bom, gente, eu sei que existem pessoas que são marcadas com uma experiência muito diferente, mas na maioria das situações, essas pessoas, elas vão em ambientes tentadores, ambientes sedutores, que foram até bem pouco tempo motivos de suas fraquezas. Então ele vai evangelizar e logo depois da evangelização, ok, foi muito bom, a experiência muito boa, mas na semana seguinte ele estava fraco, dominado pela tentação, pelas lembranças de situações que ele viveu há bem pouco tempo atrás. Então, o que é que eu estou ministrando para você hoje, que quer viver esse tempo diferente em Deus? Entenda o seu ciclo, entenda o momento que você está vivendo e comece a readaptar suas relações. Espera aí, eu estou vivendo um tempo de muita confusão mental, eu estou vivendo um tempo de muitas dúvidas, de muitas inquietações interiores. Ei, o que é que eu tenho que fazer que vai me ajudar a suprir essas minhas necessidades? Você vai buscar pessoas experimentadas na área em que você está sendo tentado ferrenhamente, que vai ajudar você a entender o projeto de Deus. Vai ajudar você em oração, vai abraçar você, vai caminhar com você. Isso é discipulado. Discipulado não é necessariamente, irmãos, o estabelecimento de princípios, a sistematização de conceitos bíblicos. Isso é posterior, é a vida que flui em mim. Em determinadas áreas eu fui experimentado, então eu chamo pessoas para a minha relação que precisam da minha ajuda nesta área. Algumas pessoas negam o discipulado, sabe por que negam? Porque acham que não estão preparados. Ei, é óbvio
que existem áreas que você não está preparado. São áreas de sua fragilidade. Mas saiba de uma coisa, existem outras áreas que são áreas da sua fortaleza. E sua fortaleza, na maioria das vezes, pode ser, amados, um canal de bênção para a fraqueza de outras pessoas. E essa mesma pessoa da qual você vai discipular tem uma área de fortaleza que vai ser um canal de bênção para você. A vida cristã, ela é dialética, gente. Ela não é unilateral. Ela não é eu ministrando para o outro, enquanto eu ministro numa área que eu já avancei, que eu já consolidei. A outra pessoa que está sendo ministrada, ele tem uma outra área de fortaleza, então ele ministra sobre a minha vida. Isso é vida comunitária sadia. Você está entendendo isso? Terceiro ponto. Olha só, sombras pedagógicas da Arábia. Espera aí, gente, não estou complicando não. Ele experimenta um nível de conversão, ele ressignifica, passa por um momento de adaptar suas relações. Agora, ele é levado por um período, há quem diga 3 anos, ok, não importa. Um período longo, não se sabe muito bem o que Paulo está fazendo na Arábia. O que sabemos é que quando ele volta desse lugar, ele volta com valores consolidados. Ei, deixa eu dizer, você quer viver um tempo novo? Você tem que aprender que em alguns momentos da sua vida, Deus vai tirar você dos holofotes. E para algumas pessoas isso é tão difícil. Me lembrei agora, o Renan, cadê o Renan? Me lembrei, gente, tem gente que acha que nasceu para brilhar, né? Entendeu já, né? E veja só, é uma brincadeirinha que a gente faz aí. Então, quando você não está brilhando, aí então, você acha que Deus não está com você, que a vida não está fluindo, que Deus desistiu de você, e então um desânimo toma conta, seus olhos são ofuscados, a tristeza, sabe, gente? Por quê? Porque você acha que não está sendo produtivo. Ei, para que Paulo vivesse a expressividade do seu ministério, ele precisou necessariamente viver as sombras, porque pessoas que vivem as sombras entendem uma relação de profundidade. Toda obra começa numa relação intrapessoal. Nós estamos estabelecendo o sucesso do que fazemos através de relações interpessoais, mas tudo começa com a relação intrapessoal, com você mesmo, com as suas esquisitices, com os seus medos, com as suas incredulidades, com os seus pecados, que você não tem coragem de contar para ninguém, porque se você contar para sua esposa, está arriscado ela pedir divórcio de você. Ninguém diz amém, né? Porque ela pode estar do lado e ela vai te perguntar há meses do que se trata. É ou não é? O que você disse lá na igreja? Por que você disse amém? Qual é a tentação que você está sofrendo? E homens também, né, gente? É só as mulheres. Não. Você está entendendo que sombras são pedagógicas? Ócio, amados, pode não ser uma porta, para alguns é porta para depressão, para outras pessoas é, amados, um professor, é pedagógico, faz você pensar em quem você é agora em Deus, das questões que você viveu. Agora, cuidado, porque para algumas pessoas não é um exercício aconselhável. É por isso que eu preciso entender. Autoconhecimento é extremamente importante, se fala muito a respeito disso, e eu não quero tratar no sentido psicológico essa ideia. Eu quero falar biblicamente. A Bíblia sempre disse que eu preciso me examinar. No momento da ceia a gente fala isso, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Aí o texto discorre lá. Por isso há muitos entre vocês que dormem, e tantos outros versículos bíblicos que nos desafia a esse conhecimento interno. Então, se as coisas não estão acontecendo para você
na sua perspectiva, seja no tocante a ministério, seja no tocante à vida profissional, seja em que área for, olha, comece a posicionar-se como um aluno interessado, como alguém que abre o coração para ouvir o que Deus está ministrando. Período de sombras são períodos de ensinamentos desatadores na sua história. Eu espero que seja assim para você, porque para algumas pessoas são enterradas na sua motivação, são enterradas nos seus sonhos. Queridos, não permita que esse período onde você não está brilhando, onde as coisas não estão fluindo, prosperando naquilo que você idealizou para você, não permita que isso aprisione a sua vida. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, Deus cuida de você. Sabe, Deus tem você como alguém especial, Deus te ama, sabe, Deus tem projetos bons para a sua vida. Então não serão tempos em que as coisas não estão funcionando a partir do seu projeto que vai arruinar teus sonhos. Quantos podem dizer amém a isso? Foi isso que Paulo viveu. O que ele estava fazendo lá? Não sei. Há suposições. Mas é muito provável que ele estivesse confrontando realidades do judaísmo, agora com a realidade do cristianismo. Aprendendo a olhar a vida na perspectiva de todos e não de um. Não é mais o judaísmo, não é mais uma religião, mas agora é uma relação. Você entende? Quando posteriormente Paulo vai tratar no capítulo 9 de Romanos, quando ele vai falar, por acaso não pode o oleiro fazer do vaso um para a honra e outro para a desonra? E aí há uma corrente que pensa que ele está falando de predestinação, de pessoas escolhidas e outras não. Queridos, o que Paulo está tratando ali é que judeus que reivindicavam para si a primazia religiosa, a partir do advento de Jesus, não havia mais tribo, raça ou nação. Deus é poderoso para pegar, escute bem, para pegar vasos considerados desonra. Por quê? Porque para os judeus, todos aqueles que não se permitissem a observância da lei, dos cerimoniais, eram tidos como pessoas desonradas. Ei, então a mensagem de Paulo foi o seguinte: quem são vocês para acharem que sendo ele o oleiro, não pode fazer? Ele é Deus, ele escolhe quem ele quer. Pode pegar um vaso de desonra e torná-lo um vaso honrado. Amém, gente? Isso dá pano para manga, não é o tema da gente aqui. É só para você entender o quanto nós precisamos olhar para esse Deus pedagógico, esse Deus que está ensinando, independente do momento em que você esteja vivendo, Deus está ensinando, e talvez as sombras sejam esse lugar onde Deus está tratando com você. A Arábia seja esse lugar. Você já viu quando a coisa não funciona? Mas eu fiz tudo certo. O outro fez a mesma coisa que eu fiz. Irmãos, de vez em quando eu quero dar lá uma de cozinheiro final de semana. Irmãos, eu faço exatamente como a pessoa lá do YouTube mandou. Irmão, não deixo escapar uma gotinha de nada. Sabe, eu vou medindo, é pesando, é colocando o leite, o tempo, o forno quando tem que, sabe, tem que pré-aquecer, está comigo aí, essa linguagem tem que pré-aquecer, não sei o quê. No final das contas, irmão, não dá certo. Aí quando a gente vê ele fazendo lindo, maravilhoso. Eu fiz um pudim agora, deixa eu contar esse negócio, a gente está em casa mesmo, né? Eu fiz um pudim agora no Natal, irmãos. Aí eu fiz a calda, né? Quem salivar aí eu vou perceber. Eu fiz a calda. Só que eu não me apercebi que eu tinha que deixar a calda endurecer um pouquinho. Irmão, eu estou pregando o evangelho, agora já entra no culinário. Eu tinha que deixar a calda endurecer um pouquinho.
Aí eu peguei aquilo que eu havia, os ingredientes que eu havia batido no liquidificador e misturei. Irmãos, misturou tudo. Aí o que aconteceu? O negócio ficou com gosto de calda. Não ficou com gosto de pudim. Aí a Márcia falou: Dinei, não tá legal não, Dinei. A mulher fala mesmo direto, né? Eu recebi um casal de pastores amigos, sexta-feira lá em casa, a gente conversando, tendo tempo de comunhão. Aí eu perguntei: e aí, gostou? Eu provocando ele, né? Aí ele falou: rapaz, ficou lisinho o pudim. Aí eu insisti: gostou? Aí, ficou lisinho. Ou seja, ele não quis ser indelicado em me dizer que o pudim não ficou gostoso. Mas, irmão, de raiva, tá lá, irmãos, agora na hora do almoço, em nome de Jesus, vai ser o último pedaço que eu vou comer, vai ser agora. Eu vou dar esse mole, meu irmão, né? Não estragou nada, irmão, tá lá congeladinho, gostoso, cheiro bom, maravilhoso. Deus está ensinando, gente, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você planeja, mesmo quando aparentemente você seguiu a receita direitinho. Você entende que essa ilustração tem esse sentido? De dizer a você que as coisas podem não estar saindo do jeito que você planejou que elas saíssem, mas Deus está cuidando de você. Pessoas que perseveram, pessoas que não desistem, pessoas que não recuam, são essas que vão viver avanços significativos. Então a palavra desta manhã, olha, encha o seu coração, encoraje-se em Deus, para você não desistir. Independentemente do que você está vivendo, Deus é com você, você é um filho amado, você é escolhido, predestinado antes da fundação do mundo. Você entende isso? Deus amou você. Ele escolheu você. Foi você que escolheu Jesus. Você manifestou fé em Jesus, mas Ele escolheu você. Ele te amou quando você ainda não podia esboçar para Ele absolutamente nada que o glorificasse. Ele te amou, amados, quando ainda éramos pecadores. Ele não te amou quando você aprendeu a cantar um hino. Ele não te amou quando você aprendeu um versículo bíblico. Ele te amou quando você não sabia absolutamente nada do Evangelho. Ele amou a sua vida. Quantos podem levantar a sua mão e dar um glória a Deus por essa verdade? Uou, aleluia! Paulo então vai para uma outra fase. Deixa eu me recompor. Vai para uma outra fase. Intensas atividades agora ministeriais. Ele agora, alguém que até um tempo atrás era alguém de outra religião, era alguém temido, era alguém que tinha outros valores. Agora, ele começa a ativar a sua vida. Ele começa a pregar em Damasco. Ele começa a pregar em Jerusalém, intensamente. Deixa eu dizer a você, a mudança na nossa história passa por um período intenso, passa por um período disciplinar. Ei, gente, nós temos conversado, eu e o pastor Dirmã, sobre disciplinas. E o quanto essas disciplinas desatam a nossa história. Nós, como filhos de Deus, posicionados em Deus, a partir da fé, o que Jesus fez no mundo espiritual, Ele já fez. A obra que Ele fez é completa. Nós é que muitas vezes não somos disciplinados com as verdades das quais Ele já ministrou. Então eu preciso aprender que em algum momento da minha história vai ter que ser intenso a minha dedicação, a minha disciplina, a minha renúncia. Seja no período em que você está se preparando para um concurso, seja no período em que você está almejando algo. Olha, entenda, esse período é de renúncia, esse período é de disciplina. Eu não estou dizendo que você vai se isolar das relações, não. Eu estou dizendo que existem momentos da vida que você vai precisar exercer intensamente o seu chamado, aquilo que você sonha, aquilo que você está almejando. Existem pessoas que sonham alto demais. Eu lembro que alguns anos atrás, numa dinâmica de grupo, nós falávamos sobre sonhos, e eu perguntava às pessoas que lá estavam,
quais eram os seus sonhos? Aí um dos meninos disse: eu quero ser desembargador. Bom, um bom sonho, né, gente? É ou não é? Caramba! Aí ele contando, tal, da sua motivação. Mas, irmão, aí eu falei: como é que está aí a tua investida em estudos? Não, pastor, estou terminando o ensino, como é que é? O 2º grau. Falei: irmão, tem um negócio muito, né? Você já, é possível. Mas o que você precisa focar agora é nessa atividade. Você não vai chegar, na verdade ele estava ainda no ensino fundamental, né? É o ensino fundamental que a gente chamava de ginásio antigamente, né? É isso mesmo? Tá aí? Ô, Leandro, é isso mesmo, Leandro? É por aí, né? O ensino fundamental. Falei: rapaz, você já passou um cadinho de 30. Ensino fundamental? Você está sonhando nesse nível? Bom, gente, não há limite para sonhos. Só que você vai ter que agora se disciplinar. Agora, como alguém adulto que tem agora responsabilidades como tal, você não terá apenas os estudos, você não tem alguém para suprir suas necessidades. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que renunciar, você vai ter que se disciplinar, se reorganizar. Agora, eu encontrei com esse rapaz anos depois. Ele se tornou um desembargador, amém, gente? Amém nada, ele não se tornou desembargador nenhum. Não se tornou desembargador nenhum. Nada de demérito, mas ele é um trabalhador autônomo em busca de um salário no final de semana que supra as necessidades da... Por quê? Porque Deus não é bom. Porque Deus só escolhe pessoas específicas. Será que é isso? Porque Deus ama pessoas diferentes de outras pessoas. Deus tem filhos prediletos. Deus tem filhos preferidos. Será que é isso, amado? É porque alguns, debaixo do mesmo amor, de uma mesma atmosfera espiritual, selados pelo mesmo Espírito, alguns entenderam que no mundo espiritual eles já conquistaram porque Jesus conquistou, mas no mundo terreno eles não responderam equivalente a disciplinas que são tão importantes. Irmãos, quer ver uma espiritualidade tremenda para nós? É quando eu consigo dividir as fases da minha vida. Você quer ver alguém espiritual? É aquela pessoa que tem estudos intensos, mas consegue mesmo assim reservar um tempo para servir a Deus. Pessoas que estão aplicadas em uma área profissional, mas mesmo assim conseguem tirar um tempo para relações com outras pessoas. Gente, aí às vezes a gente está esperando céu aberto, sabe? Anjos nos visitarem. Isso é uma revelação de espiritualidade. Alguém que consegue equilibrar, equacionar o seu tempo. É alguém que estuda, alguém que está focado, mas alguém que não abre mão da relação com o próximo, com Deus, alguém que serve a missão, porque entende que tudo o que fazemos aqui é passageiro, mas nós queremos viver e Deus não bloqueia isso na nossa vida, mas é uma pessoa que faz equilibradamente todas as coisas. Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que Deus me dê o equilíbrio necessário para fazer isso. Amém, gente? Deus nos dê. Agora, no período em que você tiver que aplicar-se intensamente, não crie reservas. Aplique-se, envolva mesmo. Dedique o seu tempo para estudar, se é o caso. Deus está falando aqui, né? Pode ser que alguns jovens aí estejam pegando, algumas pessoas. Aplique-se àquele momento. Se é um momento devocional, gente, reserve aquele tempo devocional. Eu lembro que Márcia, quando teve suas primeiras experiências com Cristo, ela conta isso, e ela foi visitar algumas amigas em Goiânia, algumas delas já estiveram aqui, e quando ela estava na casa lá dessas amigas, uma delas sempre dizia a ela: Marcinha, você pode esperar aí na sala alguém que vai do Rio visitar. Ok, é porque, amiga, eu não posso deixar de ter meu tempo devocional com Deus. Eu estou colocando isso como regra para todas as pessoas. Eu só estou olhando para essa experiência que me inspirou tremendamente. Ela não abandonou a colega. A colega está lá,
ela vai ter o tempo de qualidade com a amiga, mas ela entendeu que a vida é uma vida integral, não pode ser só por um lado. Ela reservou um tempo de qualidade devocional com Deus. Quantos estão pegando o que eu estou dizendo aqui? A volta para casa, um tempo de descanso, comunhão e reflexões. Eu estou contando da dinâmica desse homem que não para de sofrer mudanças. Agora ele é ativado, mas chega um tempo que você tem que voltar para casa. Irmãos, quem já viajou, passou 15 dias fora, e Armando, no 12º dia, você estava desesperado para voltar para casa. Quem levanta a mão. Bernardo no 2º dia já estava doido para voltar para casa, é ou não é, Bernardo? Hein, quem tá, pensa, quem é? Não, só eu, gente. 15 dias, no 12º dia, doido para voltar para casa. A saudade da cama, irmão. Aquele travesseiro que você amaldiçoou ele várias vezes. Agora você está tendo saudade dele. Sim ou não? Aquela árvore no teu quintal, que as folhas caíam, sujava tudo, você ficava desesperado para limpar. Você tinha agora saudade daquela árvore que sujava o quintal da sua casa. Ei, tem hora que você tem que voltar para casa. Tem hora que você tem que voltar para as coisas simples da vida, gente. Tem hora, queridos, que não é, sabe, o calor das conquistas. Tem hora que é assentar-se em um lugar de reflexão, em um lugar onde você pode apresentar ao teu pai, sabe, suas dificuldades, suas tentações, suas lutas, seus lamentos, seus porquês. Por que não funcionou? Por que não deu certo? Por que minha oração não foi respondida? Por que a cura não aconteceu? Por quê? Por que algumas pessoas que não têm Jesus conseguiram galgar, sabe, triunfar na nossa perspectiva e eu não? Tem hora que você tem que voltar para casa, sabe, o ambiente da reflexão. Tem hora que você tem que apenas dormir. John Wesley falava isso. Está cansado? Vai dormir. Tem hora, irmãos, com uma boa noite de sono. Tem hora, irmãos, que ver absolutamente nada e simplesmente olhar para o nada. Tem que tomar cuidado, né? Não olhar por muito tempo. Senão pode te tirar focos da sua vida. Mas você está entendendo que depois de tempos intensos, o retorno para casa é importante? Paulo experimenta isso, ele voltou para Tarso. Ele voltou para a cidade dele. Ele voltou para o lugar onde ele podia estar com os seus. Onde ele, amados, não deixou sair dele quem de fato ele se tornou em Jesus, por causa das suas conquistas. É por isso que às vezes a gente precisa estar com pessoas que têm intimidade com a gente, porque pessoas que têm intimidade conosco, diz para a gente o que a gente não quer ouvir. Amigos às vezes não quer magoar, amigos às vezes que estão distantes e que não têm um nível de intimidade, eles não querem que você ouça alguma coisa e se distancie dele. Então, ele se restringe a apenas comentários superficiais. Amigos, pessoas que têm intimidade com você, confrontam você. Está percebendo? E muitas vezes, o lugar que mais nos confronta é o lugar do aconchego da nossa casa, de pessoas que nos conhecem mais do que qualquer pessoa da nossa vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa, talvez você tenha rejeitado ou esteja rejeitando confrontos que estão mexendo com o teu interior, e é aí que Deus quer trabalhar para você avançar. Aí você está esperando, Deus me dá uma revelação. Ele está dando todo dia lá quando tua mulher puxa a tua orelha. Quando alguma coisa é dita a você, repetidas vezes, você está esperando uma revelação chegar. E Deus está falando, meu filho, estou falando com você diariamente. Ei, eu não sei se você veio de uma jornada intensa e seja o momento de você voltar para sua casa, para pensar, se realinhar. Esse foi o Paulo que nós conhecemos e que na maioria das vezes pregamos dominicalmente. Enquanto eu prego aqui,
Pessoas em outras partes do mundo estão utilizando experiências do mesmo apóstolo Paulo. Esse homem só tem a expressividade que tem porque ele aprendeu a viver mudanças. A chegada a Antioquia, olha, parece ser o lugar de coroamento. Será? Depois de tantas mudanças, agora ele está exatamente no lugar que começamos nossa reflexão. Ele está em Antioquia. Ele está no melhor time possível. No melhor meio-campo possível. Anos 80 da máquina tricolor. Meio-campo fluente. Tudo dava certo. Gente marcando, gente criando, goleadores. O Flamengo também na mesma década foi bem pra caramba, né? Deixa eu dar uma moral aí. Não foi? Em 80 também, né? Mais ou menos, tem gente que está falando que foi mais ou menos. Ele está lá nesse lugar. Aí então, Deus vem e diz assim para ele, é isso aí, valeu irmã, é isso mesmo. A irmã, toma. Eu vou remover você de novo. Eu vou tirar você desse lugar. Aí talvez Paulo dissesse assim, meu Deus, me deixa aqui, quero morrer aqui. Está bom aqui. Eu estou servindo ao Senhor. A adoração é muito boa. A comunhão é boa, o ensino é profundo, as coisas estão fluindo, não me tira daqui não. Orando, jejuando, Deus disse, vou tirar você daqui. E sabe, a retirada de Paulo desse lugar o levou a prisões, o levou a açoites, o levou a um lugar indesejável, mas foi um lugar de ensino. Se hoje eu estou fazendo referência ao apóstolo Paulo, é porque ele absorveu as mudanças que foram importantes e pedagógicas. Você quer avançar? Você vai precisar responder a uma pergunta. Eu aceito as mudanças que o Espírito do Senhor está propondo para a minha vida? Será que hoje você pode dizer, Deus, eu aceito as tuas mudanças. Por mais que elas me inquietem, eu aceito o que o Senhor tem. Não somos barros, nós somos barros na mão do oleiro. A qualquer momento Ele nos surpreende, quebrando e fazendo de novo. Aí, agora gostou. Ele não gostou de nada até agora ele gostou. Estou brincando, esse queridão sempre interage com a gente. Então veja, nós somos barro nas mãos do oleiro. Ou você não é barro nas mãos do oleiro, ou você é uma cerâmica dura, quebra à toa, sensível demais. Eu não quero falar aqui de estruturas psíquicas, não, tem vários profissionais aqui que falam disso. Eu quero falar de que pessoas que crescem em Deus precisam receber do Senhor uma resistência diferente. Deus quebra e faz tudo. Lembra de uma música, né? Antiga lá do tempo. Quem tem mais de 30 anos aí, vivendo a fé cristã aí, né? Tem a música legal. Do vaso, né? O vaso quebra o vaso e faz de novo. Não vou cantar, não. Não há avanço sem mudanças. Você pode declarar para quem está ao teu lado, não há avanço sem mudanças, meu irmão. O pessoal da música pode subir. Mudanças são mestres por excelência. Gente, diga isso. Mudanças são mestres por excelência. Podem nos levar para tempos indesejáveis. Olha só, desligar nossos holofotes, tirar a confiança natural e nos colocar em total dependência do Espírito Santo. Se é uma coisa que essa geração não quer, é ficar na mão de outras pessoas. Gente, não é fácil.
Não é fácil. Ah, pastor, eu já vi inúmeras pessoas dizendo o seguinte: se Deus tiver que me levar no final da minha vida, eu não quero depender de ninguém, pastor. Quem já falou isso aí, gente? Quem pode ter coragem de falar. Eu já falei. Deixa eu te dar uma moral aí para você. Eu não quero depender de ninguém. A gente tem horror a depender de outras pessoas. Só que deixa eu dizer uma coisa: ninguém vive solitário. Até pode, mas pessoas que vivem solitárias não vivem a potencialidade do que Deus tem para a vida delas. Não experimentam coisas novas, sabe? Não avançam o tanto que poderiam avançar se estivessem com outras pessoas. Podem ir, irmãos, até mais rápido porque estão sozinhas, mas não chegam muito longe, porque você precisa de auxiliadores, você precisa de discipuladores. Nós estamos insistindo nessa mensagem, Deus colocou no coração do nosso bispo essa mensagem. Nós vamos discipular pessoas. Discipular não significa manipular pessoas, decidir o que você tem que fazer da sua vida, mas amados, abrirmos o nosso coração para aquilo que eu carrego como uma experiência e trato do Espírito Santo na minha vida, poder ser útil para você crescer. E enquanto eu estiver ministrando aquilo que é uma potência na minha vida, você vai ministrar aquilo que é uma potência na sua vida, para a minha vida. E então, enquanto corpo, nós seremos edificados neste lugar, ou aonde estivermos, e vidas serão salvas de maneira saudável. Nossas relações, amados, quando elas se tornarem truncadas, a cura do Espírito virá a partir de uma relação madura de filhos e filhas, que não são exclusivos, mas que o que carregam para ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. O que você tem, o que você conquistou na vida, você não conquistou para viver isolado e apenas para os seus. Não, os seus serão atingidos diretamente, mas Deus te deu o que deu para que outras pessoas sejam abençoadas. Agora, para vivermos isso, eu preciso abrir o meu coração para que Deus faça as mudanças necessárias. Isso é desafiador para muita gente. Mudanças nos preparam para o propósito. Você está começando o ano, primeiro domingo do ano. Lista enorme de coisas a serem realizadas. Alvos, projetos, coração palpitando. Entenda, Deus vai agir com mudanças. E o primeiro nível de mudança é uma mudança de consciência. Quando a gente pensa em mudança, pastor, pensei logo em mudar da minha casa para outra. Pode ser que você mude. Pode ser que você mude. Eu pensei logo. Aí você vai aí nominando. Mas a primeira mudança é uma mudança dentro de você. Tudo que Deus faz de forma significativa começa dentro de você, para que você atinja o propósito. E a mudança mais profunda para a igreja da qual você está aliançada é uma vida em discipulado. Me tornar semelhante a Jesus e poder repartir o pouquinho que você tem, sem usar nenhum nível de desculpa, expulsando, exorcizando de você toda a pequenez, todo o espírito, amados, de meninice, sabe, se achando pouco, e Deus olhando para você, o pouquinho que você tem é muito na vida de alguém. Você tem que se abrir a mudanças. Termino essa reflexão perguntando: você é barro ou você é cerâmica? Barro pode ser quebrado e feito de novo. Cerâmica está rígido. Enquanto eu estou ministrando aqui, você bloqueou algumas áreas. Sabe? Não quero. Não vou. Eu não preciso. O que você quer ser? Cerâmica é dura e rígida, quebra. Barro, ele é desfeito e feito de novo. E é quase sempre o poder do Evangelho na nossa vida. Faz, desfaz,
faz de novo. Sabe, eu choro num dia, me alegro no outro, tropeço aqui, levanto. Sabe, gente, essa é a dinâmica dos que servem a Deus. Deus é com você, aonde você estiver. Aonde você pisar os teus pés, Deus está pisando com você. Deus está lhe dando aquela possessão ali. É um lugar para você cuidar. E às vezes, gente, é um lugar pequeno, é um território pequenininho, mas é um lugar que Deus te deu para cuidar. É o que você tem hoje. Valorize o que você tem. Seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Está lembrado da parábola? Vai, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, coloque-se de pé agora, queridos. Mudanças significativas. Há alguém que quer começar esse ano aqui dizendo: pastor, eu entendi essa palavra. Eu, a partir de hoje, vou estabelecer, não sei o que vai acontecer, mas eu aceito o trato do olheiro na minha vida. Eu aceito mudanças, porque quando eu olho para o apóstolo Paulo, terminando a sua carreira ministerial, ele declara algo que é inspirador para nós: combati o bom combate, acabei e guardei a fé. Ei, no final da história dele, qual será a tua declaração no final da tua história? Valeu a pena eu passar por tantas mudanças, ser desconstruído e reconstruído, mas Deus esteve comigo em todas as reconstruções da minha história. Deus não me abandonou em nenhuma delas. Deus sempre me amparou, me pegou no colo, enxugou minhas lágrimas. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Se você, antes de ir para casa, quiser fazer essa aliança, saia do teu lugar e venha a esse altar. Nós queremos orar e despedir você, para você ir para sua casa, mas não saia antes de você estabelecer, sabe, uma aliança de mudança. Deus, eu não sei como, mas eu aceito tuas mudanças. Se você foi tocado por essa palavra em alguma área, sai do teu lugar, vem à frente, eu quero orar pela sua vida.